Oi, gente! Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre as cochonilhas, tá? Nessa época elas estão aparecendo e tem muita gente com dúvida me mandando mensagem perguntando como combater, o que fazer para evitar o aparecimento delas, né? E vamos começar pelo aparecimento, gente. O que favorece o aparecimento das cochonilhas é a baixa luminosidade, tá? Se a planta não tá na luminosidade adequada para ela. Por isso que eu falo, a gente tem que pesquisar um pouco sobre a planta para saber qual a luminosidade ideal para ela, né? Se ela não tiver nas condições certas, vai facilitar o aparecimento de pragas e doenças, e a cochonilha é uma delas, né? Então, se a planta tá na luminosidade incorreta ou se tá muito úmido, entendeu? Vamos supor uma catleia. Se eu pego uma catleia, coloco ela num lugar muito que não pega sol, entendeu? Um local que só pega claridade, mas que fica tampado, não pega sol nenhuma parte do dia. E começo a regar ela bastante. O que vai acontecer? Ela vai ficar muito úmida, vai apodrecer raízes, nisso vai começar a aparecer as cochonilhas, porque elas se aproveitam, entendeu? Da debilidade da planta. Quando a planta está mais debilitada, elas surgem e destroem tudo, porque elas sugam a seiva da planta, né? E quanto mais aparece, mais a planta fica fraca e ocasiona até na morte da planta, né? A falta de adubação também causa isso, porque a planta vai ficando com poucos nutrientes, é como se fosse uma pessoa, né? A gente não come nada, não faz nada, então o que acontece? A imunidade vai abaixando e fica mais fácil para a gente pegar uma gripe, alguma coisa. Então a planta é do mesmo jeito, pessoal. Se você não dá os nutrientes corretos para ela, ela vai ficando cada vez mais fraca e com o tempo ela vai ficar mais propícia para aparecer fungos, para aparecer as cochonilhas. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? E adubar certinho as plantas, igual eu falo para vocês sobre as adubações aí. Eu já falei em vários vídeos, na live que eu fiz ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Que é a tabelinha correta que eu adubo as minhas. E é isso, pessoal. Colocar na luminosidade ideal e a umidade certa da planta. Tem que pesquisar um pouquinho para saber se a planta gosta de mais umidade, menos umidade, né? E se você oferecendo as condições ideais de cultivo, vai evitar um pouquinho de aparecer, tá? Mas não é impossível aparecer, tá, gente? Ela pode estar nas condições certas dela e pode vir a acontecer de aparecer as cochonilhas também, tá? Eu tô falando isso porque isso ajuda bastante, né? Diminui bastante o risco delas aparecerem. Mas se por acaso tá tudo certinho aí, tá todas bonitinhas, arrumadinhas, com a adubação em dia, tudo certinho, e mesmo assim aparecer, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Vai ter que colocar um inseticida na planta. Se a infestação tá menos, né? Pode aplicar um Caltrine ali, uma colherzinha, uma tampinha de Caltrine para 1 litro d'água, você borrifa ali nas folhas da planta, vai borrifando dia sim, dois não, por exemplo, até você ver que acabou com a infestação. Quando você vê que matou elas todas, não precisa ficar aplicando, tá? Porque os inseticidas servem como combatente, entendeu? Eles vão combater as pragas, mas eles não servem como repelente, entendeu? Eles não vão, tipo, eu vou sempre jogar Caltrine nas plantas e com o tempo não vai aparecer doença nem nada. Mas não é assim, tá, pessoal? A gente tem que entrar com os remédios quando a planta tá doente, tá? O que ajuda também a prevenir, né, a evitar, é o óleo de nim. Se você tiver óleo de nim aí e quiser passar nas plantas, borrifar nas plantas, pode que ajuda um pouquinho, tá? Tem também as joaninhas, que sempre que você vê joaninha daquelas vermelhinhas aí no orquidário, deixa elas, não precisa matar, que elas ajudam a comer as cochonilhas também, tá? Mas tem que ficar de olho, gente, porque se a cochonilha aparece, você não dá moral, não vê, né? Talvez apareceu num local escondido, que sempre é em lugares escondidos, né? Se ela aparece e você não vê, com o tempo vai aumentando a infestação até que não tem mais jeito de salvar a planta, né? Elas gostam de aparecer, gente, mais nas partes de baixo, em locais mais escondidos da planta. Elas é esperta. Elas gostam de aparecer mais debaixo das folhas ou então nos brotos, tá?
elas amam as raízes da planta, amam ficar ali no substrato, destruindo as raízes todas. E, né, principalmente nessas palhinhas que ficam aqui no bulbo, tá? Então, se as suas plantas têm essas palhinhas, pode arrancar, que não tem problema nenhum, tá? Pode tirar essas palhinhas, tudo, que isso aqui não tem muita serventia. Isso aqui serve para a planta se proteger lá no habitat natural dela, de algum bichinho que venha comer, né? Vai ficar mais duro e evita um pouco o ataque. Mas como está no orquidário, tudo sendo cuidadinho, vocês podem tirar, tá? Que isso não vai prejudicar a planta e vai evitar o aparecimento das cochonilhas, tá? Então vocês tomem cuidado com isso. Quando a infestação for muito grande e você vê que a planta toda foi coberta pela cochonilha e não está dando muito resultado, você vai ter que replantar, né? Vai ter que tirar do substrato. Aí você tira do substrato, prepara uma solução com 1 litro d'água e uma colherzinha, uma tampinha de Caltrine, deixa a planta imersa lá dentro por uns 10 minutos, depois você pode tirar e replantar, tá? Isso vai ajudar a combater as cochonilhas, a matar elas, e depois que você replantar, continua aplicando até ver que acabou de vez, tá? Porque senão é perigoso elas continuarem reproduzindo lá, se ficou 1 ou 2, e é uma praga, né? Rapidão alastra para todo lado. Então a gente tem que ficar de olho, não pode deixar as orquídeas de lado, não é tipo assim, fez um orquidário, colocou elas lá e deixa que não vai acontecer nada. Tem que ficar de olho todos os dias, gente. Porque de um dia para o outro já acontece coisas que, sabe, é muito rápido. Então tem que ficar de olho, tá? Todos os dias dá uma olhadinha nas plantas, porque se deixar para lá, quando for ver já não tem mais jeito, a planta já tá toda atacada. E com as mordidinhas que elas dão, né, que elas sugam a seiva da planta, aquilo ali entra fungos e aí não vai ser o problema só com as cochonilhas, né? Vai entrar fungos, bactérias, e aí a planta vai ser atacada por fungos e bactérias e talvez não dê nem jeito de salvar ela, tá? Então tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Não tem só aquela cochonilha branquinha, tem de outras cores também, tá? Tem aquela mais durinha. Então, tomem cuidado sempre que vocês verem. E se quiser me mandar no WhatsApp me perguntando o que é, se você vê algum bichinho na planta, pode me tirar a foto e mandar para mim, que eu posso identificar para vocês o que é, tá? Mais uma dica, sempre elas vão estar assim, tá? Na parte de baixo das folhas, se você vê umas coisinhas aqui na parte de baixo branca, ou se não tem a marronzinha também, tá? Tem de outras cores, mas a mais comum mesmo é aquela branca, que parece um algodãozinho. Então elas dão aqui, ó, que fica branquinha a planta, se não cuidar, pode até matar a planta, tá? Elas gostam dos brotos, raízes, e quando, igual eu falei, quando a infestação estiver grande, você já pode tirar do vaso, tá? Joga o substrato fora e replanta ela, porque provavelmente as raízes vão estar cheias delas, tá bom? Então, gente, é isso. As dicas são essas, tá? Prestem mais atenção na luminosidade das plantas, se tá no local ideal, né? Se tá recebendo a umidade ideal, a luminosidade ideal, os nutrientes certos, né? Então, assim, quem quiser que eu falo como que é a adubação, eu posso estar fazendo um vídeo de novo sobre adubação, explicando certinho para vocês, porque assim, se a planta tá saudável, se não tem nada de errado com ela, não vai acontecer, né? Vai ficar mais difícil de ocorrer a infestação das cochonilhas, a infestação de outras coisas, né? Então, se a planta tá saudável, fica mais fácil, né? Fica mais fácil assim para ela, não é que fica mais fácil para as coisas aparecerem, tá? Fica mais difícil para as cochonilhas aparecer e mais fácil para a gente cuidar, né? Porque a planta tá saudável, não tem muito que ficar ali cuidando dela. Então, é só ficar de olho mesmo, adubar certinho e só isso, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreve aqui no canal para mais dicas, tá? E se quiser comprar plantas comigo, entre em contato pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição. Se tem alguma dúvida, coloca nos comentários do vídeo. Me chama no WhatsApp lá também, se tiver alguma dúvida e quiser que eu respondo pelo WhatsApp lá, é só me chamar lá e mandar sua dúvida, tá bom? Se quiser entrar no grupo do Facebook, pesquisa lá JV Orquídeas e solicita para entrar, que eu aceito todos vocês, tá bom? Então um beijo, pessoal, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!